Bom dia, dona de oficina. Maravilha. Bom dia, dona de oficina. Sejam todo mundo muito bem-vindos ao podcast do Edu. No podcast do Edu, a gente fala para vocês, donos de oficina, as estratégias sobre como organizar sua oficina mecânica e lucrar mais em 90 dias. Eu sou o William Rezende, o perguntador. E eu sou o Eduardo Silva, proprietário da Tagna Car Service, oficina muito bem conceituada aqui na região de Osasco, que eu estou muito próximo da divisa, e também o criador aí da Mecânica da Mente, que por sinal hoje, Camisetinha. é o manto aqui do qual a gente teve uma experiência maravilhosa esses tempos atrás, por isso que a gente criou a camisa aí. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre por que é tão difícil ter capital de giro na sua oficina mecânica. Quando a gente fala de capital de giro, por que é tão difícil ter capital de giro na oficina? Isso mostra o quanto você está desorganizado, se você acha que é tão difícil ter capital de giro, e o quanto isso pode estar consumindo o seu lucro, de certa forma. A gente vai explicar sobre isso, vocês já vão entender. Então, não é difícil, já adianto, ter capital de giro, mas necessita tomar algumas atitudes. Certo, Du? É isso aí. Então, vamos para a gente começar já. Vamos lá de novo. Vamos explicar para o pessoal que quem não acompanhou na terça-feira, quem está chegando aqui agora. Bora para o conteúdo. Então, vamos lá. Explica para a gente o que é o capital de giro da oficina mecânica. Muito bem, então vamos lá. Todos vocês que aqui estão, né, donos de oficina, e a dona de oficina, a Shirley, que é ali, né, de Piracicaba, né, conheço ali, tem um amigo ali em Piracicaba, do qual sempre que tem uns cursos a gente dá um pulinho lá. E os demais amigos que estão aí, né, prestem bastante atenção. Isso daqui, de uma certa forma, vai começar não soar muito bem. Talvez você fale assim: ah, isso daqui eu não faço, eu não tenho, não penso nisso. Para você começar a pensar, certo? Então, a pergunta do William: o que é o capital de giro? Tá? Se eu fosse falar tecnicamente aqui, seria assim um desastre, tá? Mas a gente não vai fazer isso, não. A gente vai falar de uma forma simplificada. O que é o capital de giro? É você ter uma quantidade em dinheiro para que você arque com todos os compromissos. Então vamos lá: despesas fixas e despesas variáveis do seu mês. Você já tem que ter um caixa para que você arque com todos esses compromissos. Tá? Olha só, por que a gente fala que é um tema que não é muito legal, não é bacana, né? Mas é justamente isso. Então, assim, o mês começou, você já tem ali, querendo ou não, dia primeiro agora, setembro, outubro. Quando der o dia 1º de outubro, que você chegar na sua oficina, você acordou ali muito bem inspirado e você chega ali na sua oficina, você fala: meu, começamos o dia. A partir do momento que você levantou ali as portas ou abriu o portão, o que vai acontecer? Você vai se lembrar que você tem ali no mínimo, né, dependendo do faturamento, aí dependendo dos seus custos fixos e variáveis da sua empresa, você vai ter ali, vamos supor, né, vou fazer um chute aqui, William, vamos supor aí uma empresa que ele tem ali, né, as despesas fixas e variáveis, uma média de R$ 30.000. Você conseguiu calcular isso dos 3 últimos meses. E aí o que você vai saber? Você sabe que você simplesmente está chegando para mais um dia, né, para você simplesmente descobrir que, assim, você precisa já ter em torno, eu falei R$ 30.000, né, William? Falei isso? Então, você abriu as portas, você sabe que você já tem que ter R$ 30.000 no seu bolso, na sua conta, bonitinho, para que você arque com esses compromissos. E a partir daí, começa o jogo. É onde você entra ali para a sua oficina, você já vê, ó, se tem algum carro que estiver pronto, já faz parte do mês anterior, e os carros que você vai começar a mexer já faz parte desse mês que entra. Então, simplesmente é o que? Capital de giro. É você ter uma grana, né, para que você possa arcar com seus compromissos, despesas fixas e variáveis.
de uma forma mais simples. Olha só, olha aí, Shirley. Uma forma mais simples. Simplesmente é o seguinte: você pulou dentro do mar. Tá lá no meio, você pulou dentro do mar. É o quanto você vai ter de oxigênio para você respirar, para se manter vivo, né? Por exemplo, vamos imaginar que, apesar que acho que o William vai falar isso ao longo aí, né? Vamos imaginar. Vamos falar do princípio. O que é o correto? Você vai abrir a sua oficina mecânica, né? Você é um colaborador. Vamos imaginar que a maioria dos que estão aqui, né? E a Shirley também. Tipo, você, vou abrir uma oficina. O que eu preciso para abrir uma oficina? Eu preciso ter um local, um ponto, eu preciso de ferramentas, né? Eu preciso ali de um estoquezinho básico para iniciar ali, um óleo e filtro de óleo, de uma média de alguns carros aí, né? Você vai ter que ter ali. Então, esse dinheiro aí, né, para comprar essas coisas, você já investiu a respeito, né, para você poder ter a sua porta aberta. Só que de repente você descobre que, querendo ou não, você vai ter aluguel, você vai ter luz, você vai ter telefone, internet, né? Você vai ter aqueles compromissos. E você já tem que estar com o dinheiro pronto para você suportar esse período durante quanto tempo até a quantidade de carros entrar e ser o suficiente para se autopagar. Então, assim, o certo para iniciar uma empresa, né, William, seria o dono da oficina ele falar assim: vou começar a oficina. Quanto que eu vou ter de gasto aqui? Eu vou ter 10 mil, eu vou ter que ter no mínimo uns 30 mil reais aqui, para que eu possa suportar durante 3 meses. E nesses 3 meses, eu vou ter que dar uma de louco, né, desesperado, para fazer com que os carros entrem e eu consiga fazer a empresa se autopagar. Mas nós sabemos que uma grande quantidade, praticamente em torno de uns 95% das pessoas que querem ter uma oficina, simplesmente tem que fazer o quê? Ele pega, abre, compra as ferramentas e salve-se quem puder. Pula para dentro e bora fazer, né? E assim, espero que Deus me ajude para que entre os recursos e pague. Por incrível que pareça, William. Por Du, incrível. Diga. eu só pedi uma coisinha aqui. Eu acho que eu sei que você vai falar, Não, já mas vai eu acabar o esqueci. conteúdo já. Já vai acabar o Ah, cara. conteúdo já. Lá no YouTube, no Facebook, move o iPad um pouquinho para trás que tá cortando a sua cabeça. Gente, aqui a gente. Opa. Aê, garoto! Eu só Espera quero. meia hora de eu falando Não, para eu não posso te pra interromper, né? falar assim, tipo, empurra só um pouquinho. Eu não Mas vou te tudo bem. interromper, né? Bora. Você falou 95%, porque antes era 97%, esses 2% são alunos da mecânica da mente. Deixa claro isso aí. Exatamente, né? E por Esses dois- incrível, e olha só que por incrível que pareça, quando eu fui abrir a Tagma, né, que a gente foi comprar, a pessoa para quem eu trabalhava anteriormente, né, não era uma pessoa assim, digamos, muito controlada, né? Ela fazia as anotações da oficina dela de uma maneira é, rústica, arcaica, antiga, né? Ali no caderno, uma pessoa muito. E ele falou assim: Edu, você vai abrir a sua oficina, certo? Eu falei, certo. Ele falou: você está comprando ela, ok? Eu falei, ok. Ele falou: você tem uma grana para você se sustentar pelo menos uns 2 meses. Aí eu falei, na hora assim, eu tomei um choque, né? Eu, opa. Aí eu falei assim, eu tenho uma grana, mas eu não tinha pensado a respeito disso. Aí ele falou, então, cuida bem desse dinheiro para você não ter nenhuma surpresa na virada do primeiro mês. Então, assim, eu tive esse dinheiro no início, mas não pensando, William, como capital de giro. Olha só. E era É, bem isso que eu ia perguntar, né? Muitos donos de oficina confundem o que é o capital de giro. Por quê? Exatamente isso. Por que eles confundem o que é o capital de giro? Porque
Pera, me confundi com a pergunta, desculpa, gente. O que eu quero saber exatamente do ex que você falou. Você tinha dinheiro para esses 2 meses que foi o conselho do seu ex-chefe, ex-patrão, como vocês preferem dizer? Porque eu vejo que muitas pessoas confundem o que é o capital de giro. Acha que é o dinheiro, todo o dinheiro que entra ali tem que sair do bolso dele. Qual é essa confusão? Por que eles confundem tanto isso aí? A confusão, não, William, ela já parte justamente pela falta do conhecimento. Ele não sabe. A gente acabou de falar de 95% ou 97%, porque os demais aí, você vê, eu tinha uma grana, ele perguntou se eu tinha uma grana para pelo menos preencher ali, porque a oficina supostamente que eu comprei falaram que já estava em andamento, que já tinha um faturamento, mas assim, eu não tinha noção do que era um faturamento. Eu não tinha uma noção do que era um capital de giro, né? Como a maioria das pessoas não sabe o que é um capital de giro. Se você for ver capital de giro, eu vim conversando com a Roberta no carro. Se você pegar e você ver termos capital de giro, por exemplo, se você pegar uma das instituições que mais mata, né, as empresas no país, que são chamadas de BANCO, né? Então, assim, se você for ver, você sempre vai ver capital de giro, o Banco do Brasil, né, oferece uma taxa exclusiva para você ter o seu capital de giro. Velho, se você for cair nessa conversa, você está lascado. Eles estão te entubando um empréstimo. Desculpa, a realidade é essa. Eu já estou trazendo a informação, William, que infelizmente, né, muitas pessoas, eu achei um absurdo. A gente precisa, por isso que a gente está aqui para trazer um conteúdo para mudar a mente do dono da oficina. Eu teve um dono de oficina, né, que num bate-papo que a gente estava fazendo, ele falou assim: meu, eu estou muito feliz, eu consegui um empréstimo. Agora eu tenho dinheiro na oficina aqui, né? Já consegui pagar ali uns compromissos que eu tinha. Agora eu tenho um dinheiro aqui, já vou comprar umas ferramentas. Ele foi falando aquilo e eu já foi dando um desespero já. Eu falei, alegria de você pegar um dinheiro emprestado. Joe, você vai ter que pagar esse bagulho. E outra, se você somar a quantidade de prestação que você vai pegar, mais os juros que você não deve ter calculado, né? Você vai descobrir a arte que você fez. Oficina mecânica tem a condição de se salvar por si só. É só ter a gestão financeira, é só ter a cabeça no lugar. Eu vi que o meu xará, o Du, fez os comentários aí, né? É justamente isso, mano. Aí, ó, eu lembrei agora isso daí que ele escreveu aí, né? Daquele programa lá do. Nossa, Carga assisti uma pesada. carga pesada, meu. Eu, filho de caminhoneiro, né? E ainda mais sendo filho de caminhoneiro, tem que ter, né, mano? Tem que ter uma miniatura aqui, cara. Filho de caminhoneiro, assisti muito isso daí. É uma cilada, Bino. Aí, né? Chamar os donos de oficina de Bino, né? Bino, corre que é uma cilada, velho, isso daí. Então, assim, você tem condição de criar um capital de giro dentro da sua oficina. Meu, a pandemia nos mostrou que você tem que ter um capital de giro, né? Para que você, de uma certa forma, quando aparecer uma surpresa repentina, você pelo menos arcar com os compromissos ali para você respirar e você pensar num plano de ação para você correr atrás para a solução dos demais, né, desafios que a oficina pode apresentar. Quantas oficinas não fecharam, William? Porque não tinha o quê? Não tinha um oxigênio para a pandemia fez isso com a gente. Pá, tapou o nariz da gente ali, do dono da oficina. Literalmente. Já tinha gente que já estava dentro do mar, né? Respirando ali só com o canudinho. Aí a pandemia veio e fez assim, ó. Catou seu dedinho no canudinho e fez assim, ó. Afundou o canudinho. Exatamente. Fez isso. Foi lá, ó, tapou. Primeiro tapou, fez assim. Tum, aí fez assim com o canudinho. Botou para debaixo da água. E aí o que aconteceu? Foi aquela loucura, oficina fechando,
né, situações acontecendo. Muitos donos de oficina, aqui em São Paulo, nós fomos considerados como serviço essencial, permanecemos abertos, mas estava todo mundo em pânico, com medo, porque não sabia o que estava acontecendo, né? Mas em muitas cidades ao redor do país, teve cidade que fechou 15 dias, teve cidade que fechou um mês, né? E você fechar sua oficina por um mês, como que você vai fazer para você respirar, né? Para você ter o oxigênio, para você pensar na estratégia para agir e você, querendo ou não, tomar as decisões certas para que você possa sobreviver com a sua oficina. Edu, e usando esse exemplo que você falou do oxigênio lá no mar, pensando igual um mergulhador, eu fiz um mergulho batismo uma vez só, mas eu sei que mergulho, eu fiz um mergulho uma única vez, só que eu vim, como eu te falei, eu trabalhava na área da aviação, né? Alguns que já acompanham aqui já devem conhecer isso um pouquinho. E são duas áreas muito sensíveis de preparação. O que eu quero dizer com preparação? Cara, nenhum mergulhador entra ali no mar, no lago, faz um mergulho, né? Sem estar preparado para saber quanto de oxigênio tem, para saber quanto que é o peso dele, para precisar usar o como chama? Lastro, para colocar o lastro e entrar ali, ele vai saber. Quem é mergulhador, quem já faz curso, quem é mais profissional, principalmente instrutor, né? Ele sabe exatamente até o quanto de oxigênio que ele consome por minuto. Que ele vê lá, o cilindro cabe, sei lá, 3 metros cúbicos, não lembro o tamanho. Esses 3 metros cúbicos, eu consigo ficar debaixo d'água, tipo, 2 horas. Porque ele se preparou, ele aprendeu quanto que ele respira, quanto de ar que ele puxa. E na aviação é a mesma coisa, é tudo planejado, é tudo bem detalhado, a manutenção do avião. Aquele avião ele já fez por falta, é igual o carro, a manutenção do avião, só que ela tem um diferencial, né? Que além de ser por quilometragem, ela tem a quilometragem, ela tem horas e ela tem uma coisa que a gente chama de ciclo. O que é o ciclo? É toda vez que o avião decola, é um ciclo. Então, existem componentes que você controla pelos três. É igual o carro. Ou é por tempo, 1 ano de uso, né? O igual do me ensinou, fluido de freio. É todo ano, porque aqui no Brasil ele deteriora muito rápido. Ou por quilometragem também. Se você usou muito carro, viajou muito, por exemplo, vou chutar aqui que eu não lembro, o Du me explicou, mas sei lá, 50 mil quilômetros. Você, se deu 1 ano ou 50 mil quilômetros, você tem que trocar o freio, o fluido do freio. E o capital de giro, a oficina, é a mesma coisa. Quando você está preparado, você enxerga isso. Só que como que você faz para enxergar isso? Com uma planilha com os números. E eu queria puxar essa parte que o Du falou, para a gente falar. Onde que você vai enxergar qual que é o seu capital para poder ter esse oxigênio que o Du falou? É sabendo os números. Então, Du, por que é tão importante saber os números para entender o capital de giro? Eu vou fazer, quero saber dessa forma, né? Para a gente entender qual que é o seu capital de giro e quanto você precisa ter, primeiro você precisa olhar os números. E por que é tão importante fazer isso? De uma forma simples e básica, William, o dono da oficina, você falou um ponto aí que é a preparação, né? Não tem como, para tudo você tem que ter uma preparação. Você falou, o cidadão lá vai fazer o mergulho, ele tem que saber quanto ele tem de oxigênio. Não é simplesmente pegar um cilindro e falar, o que é isso? É um cilindro de oxigênio. Beleza, mete lá o negócio que eu não sei como que chama, né? Põe ele na boca, pega o negócio e pula. Aí, quando você está lá dentro, você descobre que era só o cilindro, não tinha oxigênio dentro, né? Aí você fala, ferrou, né, velho? Tô com um bagulho pesado aqui, amarrado a mim e sem oxigênio. Quer dizer, o meu corpo vai exigir mais, né? Vai precisar de mais oxigênio ali para você conseguir voltar. Então, assim, a preparação para o dono e a dona de oficina é muito importante. Eu comecei a oficina e não me preparei. Tranquilo. Vamos fazer o seguinte, não continue assim. Se prepare. Como que você vai fazer para saber o seu capital de giro? Você simplesmente vai começar a fazer a anotação de quanto você
Exatamente. Aí, ó, você vai começar ali a anotar. Você tem colaborador? Tenho. Quanto é pago para ele? Tanto. Eu tenho três. Anota lá três. Desses três é o mesmo valor para os três, né? Aí eles recebem comissão, a média. Quanto está dando aí, né? Mais ou menos. Olha aí, ó, o tá até falando um negócio aí, ó, né? Infelizmente triste, mas que consegue reverter isso daí. Então vamos lá, você colocou, você entrou num local que é alugado, coloca lá o aluguel, né? Quanto você imagina que vai gastar aí de água, luz, telefone, internet? Tem mais alguma coisa aí importante, William, que a gente estava esquecendo de falar, que para você saber qual que é o seu, né, os seus valores aí para poder mexer no capital de giro, o que, que você vai fazer? Você vai colocar lá também o seu prolabore, o salário do dono da oficina, porque se você estiver misturando as contas pessoais com conta da oficina, você vai estar piorando, mas você vai estar dobrando o canudinho, né, que faz com que você respire fora da água. Se você não controla o quanto você ganha, você está dobrando o canudinho, né, fora da água, né? Aí entra o professor falando, é melhor você se planejar, é você fazer justamente isso, anota tudo. Você vai descobrir, caramba, meu, eu tenho tudo isso, né, de compromisso para arcar. Agora eu preciso me planejar, eu vou ter que fazer. Posso dar uma sugestão, William? Né, de uma possibilidade, você já vai fazer o seguinte, você já vai pegar simplesmente, o que, que você tem? Você tem um carro? Você já pulou dentro do barco, você já está remando, você já catou a sua empresa, já jogou no barco e já está andando. Meu, vende seu carro, pegue esse dinheiro e deixe ele ali como um capital de giro para que você possa. Só que você já vai se planejando e trabalhando uma porcentagem que você vai precisar que esse dinheiro ele volte. Até a hora que você conseguir estabilizar e entender que a sua oficina ela está se pagando e ela está gerando lucro para você. Aí o que, que você vai fazer com o seu capital de giro? Você vai deixar ele parado ali quietinho no banco? Não. Você vai, de uma certa forma, fazer um investimento de uma maneira simples, do qual permita você, numa situação de emergência, você resgatar ele e você pegar esse oxigênio que está trabalhando num outro ponto, retirar ele e você aplicar dentro da sua oficina ou da sua empresa. Parece ser um negócio mirabolante e tudo mais, mas não é. Por favor, como disse o meu xará, Bino, corre que é cilada de você ficar assistindo, né? Pequenas empresas, grandes negócios, domingo de manhã, e você ficar ouvindo lá. O nosso banco oferece, né? O nosso banco oferece é, a melhor taxa para você conseguir o seu capital de giro para a sua empresa, né? Corre, Bino, que é cilada. Corre, que é cilada. Tá? Como que você vai fazer? Como um bom, né, empresário sempre busca solução, e querendo ou não, a gente trabalha com busca, né, de solução. Assisti muito e assisto ainda, Shirley, né? Eu simplesmente vou analisar dentro da minha oficina o que é que eu consigo fazer para gerar um caixa para que ele se torne um capital de giro para mim, né? Eu pior que travou aqui o William aqui, né? Com o dedinho ali do fique de olho ali. Mas eu vou continuar falando que eu acho que vocês estão aí, né? Me ouvindo aí. Ixi, o William saiu. Vou chamar ele aqui de volta aqui, certo? Então, assim, como nós trabalhamos com solução, né, de problemas, a gente vai ter que correr atrás disso daí também e procurar uma forma. Simplesmente, aí, ó. Ah, legal. Só acho que foi só o William mesmo, que até aqui no YouTube está mantendo, mas ele não está. Então, ó, a gente vai ter que começar a trabalhar. Deixa eu dar uma dica legal para vocês aqui. Aqui na Tagma a gente tem uns quadrinhos, né? Você vê que tem um quadro aqui. A gente sempre utiliza, né, isso daqui lá embaixo também como uma forma de deixar lá bem claro
a questão da cultura, missão, visão e valor, um monte de situações aí do qual a gente passa no nosso dia a dia da oficina, certo? Então, assim, você tem que ter aí, de uma certa forma, lembretes de como você pode estar fazendo para gerar, né, um recurso extra para que você possa simplesmente conseguir gerar esse capital de giro, né? Por exemplo, ferramenta, né? A gente falou uma live, né, mais atrás, gera, faz aí, vende ferramenta que você não está usando, algumas coisas aí que você tem, né? Muita peça antiga, usada, que você deixa para teste, meu, vende isso daí, gera recurso para que você possa já iniciar e ter um capital de giro. E outro, é você ter a ciência que é o seguinte, a pandemia provou, né? A gente vive num país de altas instabilidades e que a gente precisa simplesmente, né, saber que a gente tem que ter mesmo um capital de giro aí para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, respirar aí nesses dias, né, que às vezes pode acontecer, porque querendo ou não, a oficina também ela gira em cima aí de uma sazonalidade, né, um negócio meio doido, que é o que, por exemplo, né, você pode pegar um mês aí, que isso acontece, William, tá? Dentro das oficinas. Tem mês que só entra revisão, aí é lindo e maravilhoso, aí é o Brasil que eu quero, né? Julho e dezembro, né? Provavelmente. É o Brasil que eu quero, tá? Aí o que a gente costuma fazer aí? Só que vai entender aí que tem outros meses aí que vai entrar, por exemplo, eu tô aqui com uma semana que entrou revisões enormes, né? É assim, parece que foi combinado. Os donos de carros que precisavam muito fazer um reparo grande no carro, porque não pretende, né, trazer, não pretende vender o carro, ele vai fazer, então, assim, revisões, mega revisões, que aí simplesmente vai acontecer. Você precisa ali, de uma certa forma, entender e fazer a gestão disso daí. Meu, pode ser que esses carros fiquem na sua oficina mais que uma semana. Como que você vai saber para você trabalhar? Não é assim. O que eu vejo assim como uma mentalidade muito ruim do dono da oficina? Ele fala assim: enquanto eu tiver serviço dentro da oficina e eu estiver me movimentando, fazendo o movimento que eles gostam, né, que é o movimento da chave ali, é que graças a Deus as coisas estão acontecendo e não funciona assim, né? Quando a gente fala, a gente já teve outro podcast falando, né, William, que por que oficina cheia não traz lucro para o dono da oficina, né? Eu vejo muitos donos de oficinas, de uma certa forma, ostentando, entre aspas, né? Pátio lotado, cheio. Meu Deus do céu. Isso daí não significa que você tá tendo lucratividade. Você não tem o controle ali certinho, né? Vai estar jogando o carro para dentro da oficina, não tem o controle, faz só o que o cliente pede, não consegue dar uma atenção, gera insatisfação, se sobrecarrega. Então, simplesmente, né? Só voltando no negócio, por que eu falei ali dos quadrinhos, né? Desses quadrinhos a gente considera ali como as 12 chaves da excelência ali, né? Então, assim, a gente coloca uma das primeiras chaves somos provedores de solução. A chave da excelência é você tem que ter uma mentalidade de que você é um provedor de solução. O mecânico entra para trabalhar aqui, você é um provedor de solução. O cliente precisa fazer um reparo no veículo, ele traz para quem resolve o problema, somos nós. Então, se nós somos o solucionador de problemas, você tem que ser uma pessoa que tem a mente pautada para trazer soluções. Aconteceu uma situação, tem uma peça aqui que não quer sair do carro, um parafuso que quebrou. Você já tem que trabalhar na sua mente mecânica, que você é um provedor de solução. Você tem que trazer, não é só trazer a informação de que aquilo deu um problema. Não, você tem que saber que aquilo deu um problema e você tem que trazer a solução para esse problema. Você vê, William, e nesse quadrinho nós sempre falamos, você é um provedor de solução, né? Você é um solucionador de problema. E o dono da oficina vai ter que ter esse espírito de ser um solucionador de problema. Para quê? Para que você possa simplesmente entrar na sua cabeça como é que você tem que fazer para gerar um recurso para transformar ele em capital de giro para a sua oficina. Eu voltei agora.
Vocês perceberam? Mas disso que o Edu falou, eu lembro muito de uma história, que é a história do Steve Jobs. Ele foi um cara sensacional, que o Edu nem gosta dele. É. Ele criou muita coisa boa, só que dentro da Apple rola muitas histórias que ele era um tirano. Só que olha só, quando você vê o lado bom da coisa, quando você aprende a enxergar a solução. Eu lembro que rola algumas histórias, que eu li algumas matérias, algumas coisas, que falavam o seguinte: o cara era um tirano, tipo, chegou a primeira, segunda versão do iPod, por exemplo, o engenheiro chegou, olha que bonito, foi do jeito que você pediu, não sei o que, ele virou e falou assim, tá muito gordo, pode diminuir. Não, mas não tem como. Ele pegou literalmente o iPod novinho, não tinha nem testado, tacou dentro de um aquário. Aí o cara, o que você está fazendo? Você vai perder. Ele falou, olha o tanto de bolha que tá saindo. Tem ar, tem espaço aí dentro, pode dar um jeito de resolver. E os caras conseguiram, tipo, mesmo sendo um tirano, entre aspas, né, vamos falar assim, mesmo sendo rude, ele forçou os próprios funcionários, os próprios colaboradores da Apple a ser melhor todo dia. E eu lembro de uma outra história que ele falava que ele sempre chegava assim e falava pro cara, quando eles iam conversar entre os engenheiros lá, se ele perguntasse alguma coisa e o engenheiro não tivesse as 3 próximas soluções daquela pergunta, ele dispensava aquele engenheiro. Sim. Porque os caras estão dando desculpa, você não tem solução, eu quero solução, eu quero solução. E falando nisso, em solução do... Ou Oi? William, Henry Ford. Henry Ford, quando ele queria criar o motor, né, V8 lá, ele chegou para os engenheiros e falou a mesma coisa. Eu preciso colocar dentro de um carro um motor assim, assim, assado. E o pessoal falou, não tem como. Ele falou, tem como. Se vocês não criarem, eu vou trazer pessoas para criar. Né? É a atitude do tirano. Resolveu, conseguiu fazer, saiu. Vamos ser tiranos dentro das nossas oficinas? Não. Liderança não pode estar muito relacionado com tirania, né? Então, simplesmente o que você vai fazer? Você precisa, de uma certa forma, educar e ensinar o seu colaborador que ele é um solucionador de problema e não um criador de problema. A pessoa se Exato. tornou muito um criador de problema, tá errado, né? Tem uma outra empresa que talvez ele possa, né, executar a função dele muito bem executada, mas não pode ser na sua oficina. Tchau, valeu. Eu preciso de solucionadores de problema. Dono de oficina que cria problema e ao invés de fazer a gestão correta da sua oficina, e você está metendo a mão no seu caixa, você não está olhando, você não tem o controle dos números, né? Eu gostaria muito de, né, ter a possibilidade de ter uma equipe também da mesma maneira como aconteceu com o Steve Jobs, né? Colocar o dono da empresa para fora da empresa, né? Às vezes dá vontade de que, né, o dono da oficina seja demitido da própria oficina, porque se ele não faz a gestão correta, ele está matando a oficina. Né? Então, se ele não é um solucionador de problema até para isso, ele é um criador de problema. É os dois extremos, é igual céu e inferno. Não existe, né? Não existe o purgatório, não existe meio termo. É céu ou inferno, é sim ou não. Ou você toma conta da sua oficina como realmente precisa ser tomado, ou por favor, né? Não dá nem para jogar na várzea, né? Como eu costumo falar, né? Não dá nem para jogar na várzea, velho. Para o bonde, desce, deixa quieto, né? Dá para resolver isso? Dá. Né? Os alunos da mecânica da mente têm resolvido, as pessoas que têm tido interesse têm resolvido. Tem aqui um exemplo, né, de uma mulher que está cuidando ali da parte administrativa da oficina, está correndo atrás de informação, né? Simplesmente ter que parar de ficar exercitando o dedinho no rios ali ou ficar só consumindo conteúdo técnico. Abre um espaço 2 vezes na semana para que você possa consumir conteúdos voltados para outros setores que existem dentro da sua oficina e você passa e ignora eles. Um deles são os números, né, William? E é exatamente isso que eu quero saber. Edu, para a gente quase finalizar aqui, precisa dedicar muito tempo para olhar os números? Quanto tempo, em média, um dono de oficina que cai para a mecânica da mente demanda para olhar os números dele por dia, por semana, no mês, sei lá? A melhor forma aí, William, é transparência e clareza, tá? Não,
Não é, você não vai investir pouco tempo nisso, não. Você vai investir muito e vai. Só que é para iniciar. É que nem um avião. Vai precisar da maior carga de combustível no momento da decolagem, depois que ele está lá em cima. O momento que você está iniciando, você vai dar carga aí, você vai exigir muito do seu tempo, sim, né? Você pode aí de uma certa forma acordar mais cedo e tirar uma boa parte aí da manhã para você estar organizando, começar ou pedir ajuda, né, para alguém que possa estar fazendo isso. Meu, me ajuda a fazer. Eu preciso fazer isso, senão eu não vou sobreviver. Tá faltando oxigênio para mim, né? E eu preciso disso, eu preciso de alguém que me ajude. Você pode pegar, mas essa pessoa vai precisar de você para você entregar, né? Entregar um pouco aí de tempo, né, e de informações necessárias para que você possa estar. Vai ter que ser o mais transparente possível, não vai poder mentir, né? Na hora que tiver os números ali, você vai enxergar muita coisa que você vai falar, meu Deus do céu, muitas oficinas não está entrando o suficiente para pagar o básico, o William, dos custos fixos e variáveis. Tem muita oficina que assim, e o cara ainda está fazendo um retirado, o dono da oficina ainda está fazendo uma retirada para ele, mas não está tendo um básico para arcar. Então, quando você tem o controle financeiro, serve para isso. Você tá pagando mais do que a sua empresa está recebendo. Então, isso daí não vai dar certo. Vai gerar aquela bola de neve que vai sair atropelando e vai matar você, né? Você não vai ter controle para segurar essa bola de neve para não descer e acontecer o pior, né? Então, olhar os números é isso. Vai demandar muito tempo, vai demandar muita energia. Você vai ter que ter bastante engove, vai ter que ter bastante doril, porque vai te embrulhar muito o estômago, vai ter muita dor de cabeça. Mas depois que você controlar, rapaz, vai ser a melhor coisa que você vai desfrutar na sua vida como dono de oficina. Que nem eu falo, né? Deus é um Deus de abundância, não é um Deus de escassez. Deus não é um Deus de mentira, de engano, é um Deus de verdade. Os números falam a verdade, quem é o dono da oficina. Número ruim que mostra quem você é. Número bom mostra quem você é também. Mas o fato de mostrar quem você é e estar ruim não significa que você é ruim. Você está vivendo um momento ruim. E aí você vai trabalhar, demandar energia, força para colocar no seu lugar e fazer com que as coisas aconteçam. Eu estou admirado, William, porque tem um dono de oficina que entrou nessa última turma, que ele simplesmente está colocando muita energia para fazer isso. Ele está passando mal. Ele está, de uma certa forma, né, gerando incômodos, mas ele captou ali, ó, ele captou o necessário que ele precisa. É a fome, a vontade de não mais viver nessa situação que é desesperadora de você às vezes dever para banco, dever para agiota, dever para não sei quem, você trabalhar e não ver a cor do dinheiro. O cara simplesmente ele entendeu a mensagem da mecânica da mente. Ele tirou um grito interno e deu um basta. Acabou. E ele está olhando Chega de os números. desculpas, né? Chega de desculpa, ele está analisando os números de ponta a ponta, coloca ali as perguntas, a gente está auxiliando, mensagem no particular, dando força para ele. Por quê? Porque ele sabe que ele tem uma oficina muito boa, muito lucrativa e que ele vai vencer, ele vai sair dessa situação. E ele descobriu, ele está literalmente com sangue nos olhos. E o sangue nos olhos foi o que aconteceu comigo também, de não viver a situação que eu estava vivendo aqui. Sangue nos olhos para sair dessa situação. A oficina é uma bênção para todo dono de oficina. A gente trabalha, a gente cuida de bem tão precioso, da maior paixão aí dos brasileiros, que é carro. A maioria dos brasileiros é apaixonado por carro. E você cuida do sonho desse pessoal, mas para cuidar legal, né, do carro aí do seu cliente, você tem que ter uma oficina, você tem que ser um hospital saudável, né? Você não pode ser um hospital doente para cuidar de um carro doente, né? Então acaba que não dando certo. Beleza, William? Eu vou tomar café com o time, né? Calma, você tem 3 minutos aqui ainda comigo. Segura um pouquinho, ó. Antes, Shirley, Shirley, eu vou anotar essa sugestão que você passou aí. Provavelmente a gente fala dela talvez na próxima semana, tá bom?
se o Du perdeu aí, é sobre a aparência da oficina, como que impacta no lucro. Certo. Então, vou anotar isso aqui, a gente já organiza na nossa linha de conteúdo e fala. Só antes, Du, qual que é a frase do podcast? Calma. A frase é: fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem o financeiro que merece. É dolorido, mas é verdade. Isso daqui só serve, né, de uma certa forma, como uma luz para você colocar a casa em ordem. E aí, quando eu falar de novo essa frase, fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem o financeiro que merece, se falar, eu tenho uma oficina com financeiro saudável porque a mecânica da mente me ajudou. Então, assim, foi duro quando eu estava numa situação muito ruim e que na imersão que eu fiz, o cara falou justamente essa frase: fica tranquilo. O cara, simplesmente uma pessoa perguntou: eu estou muito endividado com a minha empresa. Ele falou: fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a empresa que merece. Então, assim, o resultado é bom, mérito seu. Tá ruim, mérito seu também. Porque é você que controla, você é o piloto, né, desse carro da sua oficina. Então, a frase que fica para reflexão é: fica tranquilo, tá tudo certo, cada um tem o financeiro da sua oficina que merece. Beleza, então. Ó, a gente terminou com 1 minuto ainda de antecedência dessa vez. Você pode ir lá tomar um cafezinho com o time, ninguém vai brigar com você que chegou atrasado, que eu sei que eles cobram de você isso. Exatamente, a presença é importante nessa hora. E na hora certa. O cafezinho na Tagma é sagrado. Aí que vai. Então, fechou, dono de oficina e dona de oficina. Muito obrigado. Terça-feira estaremos de volta aí com um tema bacana para ajudar você a organizar sua oficina e aumentar a lucratividade dela. Fechou? Promete para mim que você vai controlar, né? Você vai ter um capital de giro bacana para sua oficina. Promete para nós aí, coloca a mensagem lá no direct falando: eu me comprometo com isso e eu vou fazer isso, certo? Isso aí. Gente, Valeu. Obrigado. Valeu. E vejo vocês na terça-feira. Aquele abraço. Fica com Deus.